Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. O chamado de um líder. Paz do Senhor, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam em paz. Saudades de poder ministrar um pouco da aula para vocês. Nesse momento, então somente quero dizer que talvez você esteja aí pensando: Marcos, você está dando aula assim online, isso vai dar certo? Não sei, a gente vai descobrir agora. Nesse momento vamos orar pedindo ao Senhor a direção para que Ele nos ajude e nos oriente nesta aula. Pai amado, Pai querido, Deus de bondade e misericórdia, queremos neste momento, ó Pai, Te agradecer pela oportunidade de aprendermos da Tua Palavra, de aprender, Senhor Deus, um pouco mais de Ti. Queremos Te pedir, Espírito Santo, que nos ajude, nos oriente, para que possamos trazer aquilo que for propício para o Teu povo. Abençoa nossas mentes, nossos corações, Senhor Deus, para que possamos aprender e aplicar a Tua Palavra a cada dia. Ajuda todo aquele que estiver ouvindo, Senhor, para que ele possa guardar e praticar diariamente. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho. Queremos pedir graça e misericórdia mediante todo o momento que nós estamos vivendo. Senhor, Tu és o Deus de tudo, sabemos que Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, amados, é a lição de número 2, que tem por título o chamado de um líder, que está dentro do trimestre de tempo de conquistas. Líder, quando nós habituamos a ver, paramos para analisar o que é um líder, nós podemos simplesmente parar e dizer que o líder, ele dirige, ele controla, ele guia, gerencia, demonstra, administra. Um líder, ele é o primeiro a ter que dar o exemplo de alguma coisa que deve ser feito. E assim, estamos voltando para essa lição. Liderança, mas uma liderança não automaticamente escolhida pelo homem, mas sim por Deus. Um chamado. E o que é chamado? Chamado nós podemos entender que ele é um chamamento, uma reunião, um sinal para chamar a atenção. Dentro disso nós podemos juntar que o chamado de um líder, a escolha, uma separação de alguém através da vontade divina, a vontade soberana de Deus, que havia escolhido ali naquele momento uma pessoa para que pudesse guiar o seu povo. E que pessoa é esta? Essa pessoa nós vamos estudar nesta lição, que é Josué. O título, como eu já mencionei, o chamado de um líder, tem como um textuário escrito lá no livro de Josué, capítulo 1, ou 1, verso 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quero lembrar que nesse momento nós vamos fazer apenas um resumão. Dentro dessa perspectiva, vamos trabalhar logo aí com a hipótese de quem era Josué. Afinal de contas, quem foi, como foi, o que fez, por que ele? Josué foi um hebreu ainda nascido no Egito, ainda habitou no meio daquele povo de escravidão, mas fez parte da geração escolhida por Deus para ser retirado do Egito. Quando ali foi escolhido Moisés para ser o libertador daquele povo, Josué fez parte daquele grupo que saiu do Egito. E o mais importante de tudo, vamos ver um pouco mais aprofundado lá no final, de que Josué, tal como seu amigo Caleb, eles dois foram os únicos a sair do Egito e adentrar na terra prometida. Fora ele, só entrou aqueles que nasceram no caminho. Os que saíram do Egito não tiveram direito. E por que isso? No caminho, mais adiante a gente vê. Nessa perspectiva, Deus separa para si aquele que lhe é querido. Dentro da Bíblia, nós temos várias pessoas que foram separadas por Deus. E quem foram essas pessoas? Temos
Moisés, que foi o antecessor de Josué, separado, chamado, escolhido para que pudesse ir até o Egito libertar o povo. Moisés esse que era hebreu, que já havia passado pelo Egito, que já havia sido criado dentro do palácio, nos domínios do faraó, tido como sua mãe adotiva a própria princesa, a filha do faraó. Temos ainda o chamado de Jeremias. Jeremias foi um profeta escolhido por Deus desde o ventre, para que pudesse profetizar a várias nações. E até hoje tem sido muito importante suas profecias. Temos o chamado de Davi. Davi foi escolhido de Deus. Davi era um jovem segundo o coração de Deus. Foi escolhido para substituir Saul. Foi escolhido para ser rei de Israel. Temos aí Pedro. Qual foi o chamado de Pedro, Maxwell? Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Antes ele pescava peixes, mas agora ele estava pescando almas para o reino de Deus. E em seguida, para terminar aqui o nosso exemplo, o chamado de Paulo. Deus mesmo se referiu a Paulo e disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele foi escolhido para que pudesse levar a mensagem aos gentios. Ele foi escolhido para que pudesse trazer libertação do pecado. Ele foi escolhido para que pudesse propagar o evangelho a demais nações. Esses foram alguns dos exemplos que nós podemos dizer que fez parte aqui da história de chamamento. Mas neste momento nós vamos nos aprofundar no assunto que de fato é hoje. Quem é? Josué. Josué, ele simplesmente foi escolhido porque desde que saíra do Egito, ele teve uma aproximação contínua, muito forte a Moisés. E ele sempre estava com Moisés, trabalhando com Moisés, seguindo a Moisés, ajudando a Moisés, aprendendo com Moisés. Moisés, este que era seu antecessor e havia sido escolhido por Deus para guiar o povo até a terra prometida, sobre o qual passou ali 40 anos no deserto, guiando aquele povo, chegou um determinado momento que o Senhor o chamou, apresentou toda a terra, toda a planície, todo o verdejante à sua vista. Mas o Senhor mesmo disse a Moisés: ali é a terra prometida, lá você não entra. Dentro dessa perspectiva, ali mesmo, o Senhor toma Moisés para ele, guarda-o, que até hoje ninguém sabe onde é de fato a sepultura de Moisés, e então vem Josué assumir aquilo que era de Moisés, o cargo de confiança, o cargo de liderança, o cargo que Deus havia entregue a um, agora passa para outro. E o mais importante de tudo, nós podemos ver que inclusive no texto áureo, que é Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor já encoraja a Josué quando ele acreditava que não teria capacidade. Mas Deus, ele é aquele que chama, aquele que prepara, aquele que capacita. E ele disse para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nessa perspectiva, amados, tem uma coisa que eu gostaria de ler para vocês aqui na introdução da lição, que diz: a coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade, do caráter de Josué, mas alguém precisava pô-los à prova, e esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra prometida. Deus é aquele que conhece as limitações, mas ele também é aquele que conhece a capacidade. E o melhor de tudo, Deus, ele é aquele que capacita. Talvez Josué, em minhas palavras, eu posso dizer para você que ele poderia estar se intimidando, tremendo, temendo, tendo medo, querendo fugir, querendo ir para um lado ou para o outro. E talvez em algum momento ele deve ter orado ao Senhor, em suas orações ter dito: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura, eu não sei como levar o povo à terra prometida. Mas tão somente o Senhor apareceu a ele e disse que não tinha por que temer, não tinha por que se preocupar, não tinha
o que desacreditar, porque ele não havia escolhido a liderança, mas Deus haveria o escolhido para ser um líder, e isso que era o mais importante. O Deus a quem nós servirmos, ele chama, mas ele capacita para que possa realizar a sua obra. Assim foi na vida de Josué, assim foi na vida de todos os outros que tiveram chamado, e pode ser na minha, pode ser na sua. Deus, ele nos escolhe por uma determinada situação, para uma determinada causa, tão somente para que seja trabalhado uma ocasião. Se ele acredita que nós temos a capacidade de realizarmos algo, então vai ser feito. Porque ainda que nós, como humanos, possamos nos achar incapazes, ele nos dá essa capacidade. E vindo dele, tudo dá certo. Aqui no primeiro tópico, um novo tempo. Já falamos aqui, o primeiro tópico, o primeiro subtópico, vem falar sobre a morte de Moisés. Aquilo que eu já mencionei um pouco mais atrás, aí na introdução, quando ele simplesmente não teve o direito de adentrar na terra prometida. Libertou o povo, guiou o povo, tirou o povo, ajudou o povo, conduziu o povo, entregou as leis, mas Deus disse, ali você não entra. Ali não pertence a você. Foi a partir desse momento que veio a morte de Moisés e veio Josué tomando conta do povo. Quando no segundo subtópico, o Senhor tão somente apresenta para Josué que ele deveria assumir a liderança. Deus escolheu, capacitou, esteve com Josué, o ajudou, o encorajou. Talvez nós possamos parar para pensar que o povo em todo momento poderia ter duvidado da capacidade de Josué. Claro, humanamente falando, quem não duvida de um outro ser humano à sua frente? De uma certa forma nós possamos ver, possamos enxergar e acreditar que o povo poderia ter caluniado, poderia ter difamado, poderia ter dito que não iria segui-lo, que não iria com ele. Mas como eu já mencionei, Deus escolheu, Deus capacitou, Deus orientou, Deus ajudou, Deus conduziu, Deus mostrou a liderança ao povo e mostrou ao povo que a liderança que ele escolheu era Josué. Passando para o terceiro subtópico, quando tão somente ele disse para ele que ele deveria ter uma iniciativa. E que iniciativa seria essa? Quando ele deveria conduzir o povo à travessia do Jordão. Quando ele deveria orientar o povo, tão somente ali os sumos sacerdotes para ir à frente do povo com a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança ao meio do rio, enquanto ela estivesse ali parada, o povo de Israel passaria a pés enxutos, e foi o que aconteceu. O povo passou a pés enxutos, tão somente ali passado ele escolheu 12 homens, cada um representando uma tribo, que pudesse fazer ali um altar, mostrando que Deus esteve com o povo, guiando todo aquele momento e abrindo o Jordão para que eles pudessem atravessar. Essa foi uma iniciativa muito importante que o Senhor tão somente pode tocar, pode permitir, pode incentivar que Josué pudesse ter. Deus estava ali com o povo, mas também queria ver a atitude dele. E quantas vezes nas nossas vidas o Senhor tão somente nos proporciona um momento, nos mostra um momento, nos coloca numa situação, nos dá uma situação, coloca na nossa frente essa situação e tão somente espera que nós possamos ter uma iniciativa, possamos dar um primeiro passo, possamos tão somente acreditar que somos capazes, porque quem nos dá capacidade é Ele, quem nos dá força é Ele, quem nos orienta é Ele, quem nos ajuda é Ele. Então duvidar por quê, para quê, se é Ele que está mandando. É mais ou menos isso que Deus tão somente proporcionava para Josué. Está duvidando de quê? Não sou eu que estou dizendo que deve ir, não sou eu que estou dizendo que a terra prometida eu vou entregar, não sou eu que estou dizendo que vou guardar o povo, não sou eu que estou dizendo que vou estar lá com eles. Assim foi a muralha de Jericó. A ordem era dar uma volta, dar duas, dar três, dar quatro, dar 7 voltas. Na 7ª deveriam gritar. Nada mais. Só eram as voltas, todo mundo calado, quietinho. No final, o grito, porque ela iria cair. Eles seguiram a ordenança do Senhor. E o mais importante de tudo, Josué sabia em quem estava crendo, sabia em quem estava confiando. Isso é muito importante para um líder, quando ele está dentro da casa do Senhor, quando ele ouve,
quando ele escuta, quando ele se atenta para a voz de Deus e, o mais importante, quando ele obedece. Porque quando ele ouve, quando ele obedece, quando ele executa, Deus se responsabiliza e o povo vê que é o agir de Deus na vida do povo através de um líder. Assim foi na vida de Josué. Ele não foi temeroso, ele simplesmente não teve medo de seguir adiante, porque ele sabia que maior do que tudo era aquele que estava com ele, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Vamos aí adentrar no segundo tópico, conselhos para a conquista. O primeiro subtópico tem aqui por título: não despreze a ninguém. Como somente fala um pouco aqui acerca do quanto Deus surpreende em determinadas situações, surpreende com determinadas coisas, surpreende a determinadas pessoas, porque ele trabalha de uma forma diferente. E o que conduz um pouco disso é quando ele fala a respeito da sarça ardente. A sarça, que era um arbusto, talvez alguns chamam gravetos secos, um pé de árvore, um pé de mato seco. Não tinha vida, não tinha estrutura, não tinha fruto, não tinha folha, não tinha sombra. Mas o mais importante de tudo, Deus, ele é aquele que escolhe da forma que ele quer, como quer, para o que quer, para quem quer, e age da forma que lhe apraz. E assim foi. Escolheu uma sarça ardente, falou através dela, onde o fogo queimava, mas não a consumia Moisés. Moisés foi ao povo, teve a oportunidade de guiar Josué, de ensinar Josué, e o mais importante de tudo, podemos ver adiante, quando no segundo subtópico, Deus ele fala para Josué que ele não deveria se esquecer de Moisés. E quando ele diz isso, Maxwell, o que ele está querendo mencionar, o que ele está querendo falar? Não se esqueça de Moisés. Quando ele diz não se esqueça de Moisés, ele está tão somente querendo mencionar que existe a lei, existe um legado, existe um ensinamento, existe um aprendizado. Primeiro, lá no passado, eu guiei ele, o teu antecessor. Lá no passado, eu conversei primeiro com o teu antecessor. Lá no passado, eu ajudei primeiro o teu antecessor. Lá no passado, eu fui primeiro com o teu antecessor. Então não te esqueças que agora eu sou contigo, mas antes eu fui com ele. Então leva adiante os ensinamentos que ele deu, porque eu já ajudava ele lá, agora eu estou ajudando a você, e o que vier após você, eu vou ajudar também. Deus ele sabe trabalhar. Deus ele age da melhor maneira para todos. E assim foi na vida de Josué. Podemos crer tão somente que também pode ser na nossa vida. Que não possamos nos esquecer dos líderes, aqueles escolhidos por Deus que estão nos guiando, que já nos guiaram ou que tão somente ainda vão nos guiar. Mas que o Senhor possa nos ajudar tão somente a crer, a confiar, a estar mais perto dele e da vontade dele. O terceiro tópico diz aqui: reconheça o seu chamado. Quando menciona que devemos reconhecer, devemos ter um compromisso, acreditar nas promessas feitas de Deus. Devemos reconhecer através das convicções. Devemos saber que se Deus está nos chamando, nós temos algo para oferecer. Se Ele está nos chamando, nós temos algo para fazer, para dizer, para levar, para entregar e o mais importante, para aprender. Não pense, não acredite que por ser líder, que por já ter sido escolhido por Deus, não tem mais o que aprender. Pelo contrário, aí é que você aprende. Quem anda com Deus aprende diariamente. Quem anda com Deus aprende a todo momento, porque Deus ele não simplesmente nos dá tudo para que não possamos nos esquecer dele. O tempo todo e em todo o tempo nós devemos lembrar, dependemos dele para tudo. E um líder, para ser fiel ao Senhor, para conduzir o povo, para que tenha experiência maior com o povo, primeiro ele precisa ter experiência com Deus. E a experiência com Deus, ela nos ensina cotidianamente. Hoje você tem uma maturidade espiritual muito maior do que você tinha em 2019. Em 2021, você terá uma maturidade ainda maior. Por quê? Porque nós aprendemos diariamente
através das lutas, das provações, o Senhor nos capacita para algo maior cada vez mais. E assim foi com Josué. Cada dia uma luta, cada batalha um aprendizado, cada pedaço da terra conquistada era uma vitória a ser celebrada. O povo de Israel teve o poder nas mãos, através de Deus, de conquistar a terra, uma terra que já havia sido dos seus antepassados e agora passava para eles, porque ali era uma promessa de Deus, feita muito tempo atrás, ainda nos tempos de Abraão. Era uma promessa que vinha se renovando dia após dia e enchendo o povo de fé, esperança, entusiasmo. Então, somente que você possa aprender isso e aprimorar diariamente, que a nossa fé, ela cresce no cotidiano, na experiência com Deus. Segundo subtópico, dê o seu máximo, se esforce. Assim como Josué, Deus disse para ele: esforça-te, tem bom ânimo. Eu digo para você, porque Deus disse para mim, disse para você, diz a todo dia para cada um de nós: se esforce. Mas me esforçar para quê, Maxa? Se esforçar para ser um crente melhor, se esforçar para ser um servo melhor, se esforçar para chegar ao céu, se esforçar para ser um melhor filho, um melhor esposo, uma melhor esposa, se esforçar para ser melhor na escola, melhor na faculdade, melhor no trabalho. Dê o seu melhor. Quantas vezes for necessário, dê o seu melhor. Quanto mais demos o nosso melhor, mais podemos crescer materialmente, espiritualmente, economicamente, financeiramente, e melhor ainda é quando crescemos diante de Deus. Então, quando estiver na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, dê o seu melhor. Josué aprendeu na prática que quando ele desse o melhor para Deus, Deus tão somente entregaria o melhor para ele. E isso é uma coisa muito boa, porque nós podemos meditar diante dele. Quando damos o nosso melhor, podemos ver as promessas dele se cumprindo, que já vem ser aquilo dentro do terceiro subtópico. Quando as promessas se cumprem, vemos a fidelidade de Deus, vemos a fidelidade de Deus sendo dada, sendo entregue, sendo despojada a cada um de nós, colocando em nossas mãos. E isso é muito importante. Não negocie a sua vida com Cristo, não negocie o seu aprendizado com Cristo. O livro de Josué, ele começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Quando o líder é temente a Deus, o povo sabe. Então, somente se você acredita que há um chamado de Deus para a sua vida, seja fiel, seja temente, entregue-se nas mãos do Senhor. Tem uma mensagem que eu anotei, gostaria de ler para você, que eu achei muito importante, agora que eu já estou finalizando a aula, aqui já na conclusão, que quando Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, Ele garante-lhe graça suficiente para suportar os embates. Eu não tenho capacidade, mas tem graça. Eu não tenho capacidade, mas tem ajuda divina. Eu não tenho capacidade, mas a luta diária que você tem, automaticamente você vai crescendo dia após dia com Deus, tendo experiência com Deus, e a experiência com Deus vai te fazer crescer, amado. E por último, quero te dizer que Deus tem multiformes maneiras de selecionar pessoas para a liderança. Moisés foi escolhido para trazer o povo até a terra prometida, mas não pôde entrar. Josué foi escolhido para guiar o povo ao final do deserto, adentrar a terra prometida, conquistar a terra prometida, estar a terra prometida. E trazendo toda esta lição trabalhada até um determinado momento para a nossa realidade. Se Deus ele escolheu a mim, e se Ele escolheu a você, para que possamos de alguma forma, de alguma maneira, trabalharmos a liderança dentro da casa do Senhor, para com o povo do Senhor, exerça da melhor maneira possível. Dê o seu melhor. Acredite em si mesmo e mais ainda, acredite que aquele que lhe escolheu,
Ele é fiel para cumprir as promessas e guiar, dar sabedoria, dar ajuda, dar graça cotidianamente. Nesse momento, quero finalizar a lição e dizer que foi um prazer estar com você. E até a próxima. Mas antes de tudo, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai amado, de bondade, de misericórdia, queremos te agradecer por estes momentos passados aqui, Senhor Deus, aprendendo de Tua Palavra. Quero tão somente te pedir que esta pessoa que está assistindo, Senhor Deus, essa aula, possa ter aprendido, possa ter meditado, possa tão somente aplicar a palavra em sua mente, em seu coração, em sua vida, para que venha a ser mais de Ti, a ter mais de Ti, a andar mais contigo, para que aprenda a ter liderança dada por Ti, liderança para se conduzir, liderança para conduzir os seus, liderança para ser um jovem influenciador e não influenciado. Eu te agradeço, ó Pai, por estar conosco e entrego as nossas vidas em Tuas mãos. Cumpre Tua vontade e Teu querer, porque Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso te agradeço, em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor para você.